No coração de uma antiga cidade europeia, existe uma história real que, durante décadas, foi contada em voz baixa entre moradores, médicos e autoridades locais. Uma história estranha, perturbadora e difícil de acreditar à primeira vista. Pessoas começaram a morrer depois de comer frutas que cresciam dentro de um antigo cemitério. O detalhe que mais assustava a população era que essas frutas eram goiabas que cresciam em árvores altas e aparentemente saudáveis espalhadas entre túmulos muito antigos. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar ao final do século XIX, em uma pequena cidade cercada por campos e colinas, onde o cemitério municipal era um dos lugares mais antigos da região. Ali estavam enterradas gerações inteiras de moradores. Túmulos de pedra, esculturas de anjos e mausoléus familiares formavam corredores silenciosos, onde o tempo parecia ter parado. Entre essas sepulturas cresciam algumas árvores frutíferas plantadas muitos anos antes. Em algumas áreas era comum ver árvores de figo, ameixeiras e também algumas goiabeiras que haviam sido trazidas para a Europa por viajantes e comerciantes décadas antes. Naquela época não existia a preocupação que existe hoje sobre o tipo de vegetação que cresce dentro de cemitérios. As árvores eram vistas apenas como parte da paisagem. Durante muitos anos, nada de estranho aconteceu. As árvores cresciam normalmente e produziam frutos todos os anos. Alguns moradores mais pobres costumavam entrar no cemitério durante o dia para pegar frutas que caíam no chão ou que estavam maduras nos galhos mais baixos. Essas goiabas tinham aparência perfeita, eram grandes, perfumadas e muito doces. Mas com o passar do tempo, algo começou a preocupar os médicos da cidade. Algumas pessoas começaram a apresentar sintomas estranhos depois de consumir frutas colhidas no cemitério. No início, ninguém fez ligação entre as mortes e as árvores. Afinal, frutas são algo natural e saudável. Mas os sintomas começaram a se repetir em diferentes pessoas. Tudo começou com um homem que trabalhava como jardineiro na região. Ele costumava atravessar o cemitério todos os dias para encurtar caminho até sua casa. Durante a época de frutas maduras, ele passou a colher algumas goiabas das árvores que cresciam perto de um antigo mausoléu de pedra. Segundo relatos da época, ele costumava comer a fruta ali mesmo, sentado em um banco de pedra próximo aos túmulos. Alguns dias depois, ele começou a sentir um mal-estar intenso, náuseas fortes, dores no estômago, fraqueza. Inicialmente, os médicos pensaram que fosse apenas uma intoxicação alimentar comum. Porém, poucos dias depois, o homem morreu de forma inesperada. Como na época exames detalhados eram raros, o caso foi registrado como uma doença súbita. Mas esse não foi o único caso. Meses depois, uma mulher que morava perto do cemitério também passou mal depois de comer goiabas que havia colhido das mesmas árvores. Ela relatou fortes dores abdominais e uma sensação estranha de tontura que durou horas. Dias depois, também morreu. Quando o terceiro caso aconteceu, os médicos começaram a desconfiar que algo muito estranho estava acontecendo. Um grupo de estudantes decidiu investigar a situação. Eles entrevistaram moradores da cidade e perceberam algo curioso. Todas as pessoas que haviam morrido nos últimos meses tinham algo em comum. Elas haviam comido frutas colhidas dentro do cemitério. A descoberta começou a assustar a população. Rapidamente, a notícia se espalhou pela cidade. Algumas pessoas começaram a dizer que as árvores estavam amaldiçoadas. Outras afirmavam que as frutas estavam absorvendo algo dos corpos enterrados no solo. Havia quem acreditasse que os espíritos dos mortos estavam punindo aqueles que tiravam alimento de um lugar sagrado. O medo se espalhou
Rapidamente, crianças passaram a evitar o cemitério. Moradores começaram a olhar com desconfiança para qualquer fruta que viesse daquela área. Mas alguns médicos e estudiosos decidiram buscar uma explicação científica. Eles sabiam que árvores absorvem nutrientes do solo através das raízes. Sabiam também que cemitérios antigos muitas vezes possuem solos ricos em matéria orgânica devido à decomposição natural que acontece ao longo de décadas. Então surgiu uma hipótese perturbadora. As raízes das árvores poderiam estar absorvendo substâncias provenientes da decomposição dos corpos enterrados ali. Naquela época, os métodos de conservação usados em funerais não eram os mesmos de hoje. Em alguns casos, certos compostos químicos eram usados nos corpos antes do sepultamento. Além disso, havia também metais presentes em caixões antigos, ornamentos funerários e até restos de medicamentos que as pessoas haviam consumido antes de morrer. Com o passar de muitos anos, essas substâncias podiam se infiltrar no solo. As raízes profundas das árvores absorviam água e minerais daquela terra e talvez também estivessem absorvendo compostos que não deveriam estar ali. Para testar essa hipótese, alguns estudiosos recolheram amostras de solo perto das árvores e também analisaram frutos colhidos diretamente dos galhos. Os resultados causaram grande preocupação. Foi detectada a presença de metais pesados e outras substâncias que não deveriam estar em alimentos. Naquela época, a ciência ainda estava começando a entender como plantas podem absorver elementos presentes no solo. Hoje sabemos que árvores e plantas são capazes de absorver uma grande variedade de compostos químicos através das raízes. Se o solo estiver contaminado, os frutos também podem apresentar contaminação. Quando as autoridades da cidade receberam o relatório dos estudiosos, tomaram uma decisão imediata. A colheita de frutas dentro do cemitério foi proibida. Placas foram colocadas nos portões, alertando que ninguém deveria comer frutos das árvores que cresciam naquele local. Algumas das árvores foram removidas para evitar novos casos. Com o passar dos anos, as mortes misteriosas deixaram de acontecer, mas a história continuou sendo contada entre moradores mais antigos. Durante muito tempo, as pessoas chamaram aquelas árvores de árvores proibidas. Mesmo depois que o cemitério foi reformado e novas regras foram criadas, muitos moradores ainda evitavam passar perto do local onde as antigas goiabeiras cresciam. Alguns diziam que ainda era possível sentir um cheiro doce no ar durante a época em que as frutas amadureciam. Outros afirmavam que o lugar parecia mais frio que o restante do cemitério. Com o avanço da ciência, pesquisadores modernos passaram a estudar fenômenos semelhantes. Hoje sabemos que plantas podem absorver substâncias do solo em um processo chamado bioacumulação. Isso significa que certos elementos presentes na terra podem ser transportados pela planta até seus frutos. Esse fenômeno é estudado atualmente em áreas contaminadas por metais pesados ou resíduos industriais. Embora seja raro, também pode acontecer em solos onde existe grande concentração de materiais orgânicos ou compostos químicos acumulados ao longo de muitos anos. A história daquelas goiabas do cemitério acabou se tornando um exemplo curioso citado em estudos sobre plantas e solo. Mas para os moradores da pequena cidade europeia, o episódio deixou uma marca muito mais profunda. Durante gerações, as pessoas repetiram o mesmo aviso para filhos e netos: nunca coma frutas que crescem dentro de um cemitério antigo. Hoje, o lugar é tranquilo. O cemitério continua ali, com seus túmulos históricos e suas árvores altas balançando com o vento, mas as antigas goiabeiras desapareceram. Alguns visitantes que conhecem a história ainda olham para o solo com curiosidade e imaginam como algo aparentemente
tão inocente como uma fruta doce poderia esconder um perigo tão inesperado. É uma lembrança estranha de como a natureza, a história humana e os mistérios do solo podem se cruzar de maneiras surpreendentes. E também um lembrete de que algumas histórias que parecem lendas assustadoras, na verdade, nasceram de acontecimentos muito reais.